Boa noite, alegria juntos adorarmos ao Senhor. Avisos importantes, avisos extra. Crianças de 9 a 0 para a salinha, por favor. Se tem alguma criança de 9 para baixo, vá para a sua salinha. Outro aviso importante, esse não é tão importante quanto os outros, mas é interessante. O bolso das cadeiras da frente não é para jogar papel dentro, certo? Nós temos uma irmã muito dedicada que ela tem costurado os bolsos da cadeira da frente, porque, obviamente, alguém rasgou. Ela vem com a linha da cor da cadeira e ela tira um tempo para costurar, preservando o patrimônio da igreja, que vive de dízimos e ofertas. Então, vamos zelar pelas coisas da igreja para que estejamos também dando um excelente testemunho. Você vê uma lâmpada ligada e não tem ninguém na sala, você vai lá e desliga e fecha a porta, Economiza a energia da igreja. Tem uma torneira vazando, uma coisa com problema, avisa o pastor Bruno que ele vai tentar providenciar uma resposta na outra semana, em seguida. Então, pense nisso e certamente vai ser uma bênção, Zelar pelas coisas do Senhor. Estamos estudando o livro do profeta Isaías e estamos no capítulo 13. Nós observamos nesse capítulo que Deus cuida do seu povo no meio das nações. Na verdade, estamos estudando em Isaías 13 o quanto nosso Deus é soberano e o quanto as profecias que vêm do Senhor vão abalar e afetar todas as nações. Então nós temos que observar como Deus é maravilhoso, todo-poderoso e soberano, que controla as nações. Isso certamente deve nos ajudar a confiar em Deus. Talvez você ache que confiamos muito no Senhor, mas nos momentos difíceis da vida, acabamos não confiando o tanto que deveríamos confiar no Senhor. Esses textos do livro do profeta Isaías nos mostram que Deus tem um plano, nos mostra que Deus é todo-poderoso, nos mostra que Deus é soberano e nada acontece se não for pelo querer e determinação de Deus. E tudo isso deve reforçar a nossa fé para confiar no Senhor. Então, você está passando por uma dificuldade, um problema hoje, e você começa a se desesperar, aí você lê Isaías 13, principalmente depois desses estudos aqui. Você vai estar com a leitura muito melhor deste capítulo, porque aí você vai lembrar, o Deus que controla todas as nações, certamente Ele tem poder para resolver essa questão da minha vida como Ele quiser. Então eu posso ficar tranquilo, eu posso entregar nas mãos de Deus e descansar. E essa é a grande bênção de sermos escolhidos pelo Senhor e de vivermos no meio do povo de Deus, a bênção de que o Senhor é por nós. Nós temos estudado Isaías 13, do verso 1 ao verso 22. No último domingo que começamos este capítulo, nós lemos apenas o verso 1. Isaías 13, 1. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Só que nós observamos vários outros textos do livro do profeta Isaías para entender que a sentença contra a Babilônia é um cumprimento de uma profecia, mas é um cumprimento que iria acontecer algumas décadas depois. E vamos ver, no decorrer do estudo deste capítulo, que esta profecia contra a Babilônia, uma profecia da queda do Império Babilônico, é um cumprimento parcial de uma profecia que vai se cumprir lá na frente e que ainda não se cumpriu e que estamos aguardando até hoje. E entendendo isso, você vai compreender um padrão na Bíblia Sagrada. Em várias partes da Escritura, nós temos profecias que se cumprem parcialmente e apontam para cumprimentos futuros. É como se Deus quisesse dizer, olha, se eu cumprir a profecia da queda da Babilônia, é porque eu vou cumprir a profecia do dia do Senhor. Pode ser que demore, aguarde, mas vai acontecer. Então Deus ele dá um cumprimento imediato e depois um cumprimento final. A vinda do Senhor Jesus Cristo foi exatamente isso. Quando os profetas falavam do Messias, o Senhor Jesus Cristo, parecia que estava tudo num cumprimento só. Mas não.
Lembra de Jesus? Lucas capítulo 4, lá na sinagoga em Nazaré, quando ele vai pregar, ele lê o livro do profeta Isaías, capítulo 61. E então, na metade do versículo, ele para a leitura, né? O ano agradável do Senhor. Aí, o dia da vingança do nosso Deus, ele não leu. Ele parou no meio. E o que é que Jesus disse? Eis que se cumpriu as Escrituras. E então, quem conhecia o Antigo Testamento, era uma sinagoga, muitos judeus conheciam, obviamente, assustados. Por que é que ele não terminou de ler? Porque Jesus estava dizendo que só uma parte da profecia foi cumprida. A outra parte ainda haveria de se cumprir. O dia da vingança é o dia do Senhor, é a segunda volta de Jesus, e é o que nós vamos ler um pouco aqui em Isaías 13. Então, você começa a entender um pouco mais sobre as profecias acerca da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, embora diretamente esse capítulo não fale claramente da segunda vinda de Jesus, mas você vai perceber que trata sim da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos no domingo último, sobre o capítulo 13, o primeiro de 3 aspectos acerca da vontade de Deus. Lembra, Deus cuida do seu povo no meio das nações. Hoje, Deus está cuidando do seu povo. Hoje, o povo de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo e no meio de várias decisões políticas, militares, a igreja está no meio e a igreja tem um papel, não necessariamente político, muito menos militar, mas um papel no plano de Deus, para a proclamação da glória de Deus e da pregação do Evangelho. Esse é o ministério da igreja. Aqui, o contexto de Isaías era Judá. Lembra disso? O contexto era a nação de Judá. Houve profecia para Israel com relação ao Império Assírio. Lembra, o Império Assírio aqui estava dominando e a Babilônia não era um império ainda quando esta profecia foi dada. A Babilônia estava crescendo como império, mas nem arranhava ainda. A Assíria era o grande império naquele momento, tinha tomado o reino do norte, Israel, já tinha levado cativo, já tinha tomado Samaria, e agora nós estamos observando a profecia que se refere ao reino do sul, Judá, certo? Para você ter esse entendimento destas profecias. Então, esse foi o primeiro aspecto. Deus tem um plano para as nações. O que está acontecendo hoje nas nações modernas está no plano de Deus. Quem sobe foi Deus, quem cai é Deus, é a vontade de Deus, é o desígnio do Senhor, Deus será glorificado, o seu reino vai avançar até a volta do ungido, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos observando, ou melhor, observamos no domingo atrasado, um bloco de texto, do capítulo 13 até o capítulo 23. Do capítulo 13 ao 23, nós temos aqui 10 oráculos, que são 10 sentenças, também chamadas de oráculos proféticos, contra nações. E 5 dessas sentenças combinam com outras 5 dessas sentenças. Então é um bloco só de Deus emitindo sentenças, juízos contra as nações do mundo antigo. Isso deve abrir a nossa mente para muitas questões. Ou seja, Deus não é um Deus que criou tudo e foi embora e deixou as coisas acontecendo. Não. Deus, nosso Deus, Deus que se revela na Bíblia Sagrada, é um Deus que se interessa pelas nações e espera que as nações cumpram a sua palavra, a palavra de Deus. E se elas não cumprem, Deus trata com estas nações, Deus julga as nações e Deus pune as nações no tempo presente e vai tratar também no tempo futuro, como nós vamos ver no capítulo 13. Então, isso aconteceu na antiguidade. Isso aconteceu com a Babilônia, isso aconteceu com a Filístia, com Moabe, com a Síria e Israel e com o Egito. Lembra disso? Aconteceu com essas nações, Tiro também, as nações da Arábia, Edom, então, e Jerusalém teve 2 oráculos para Jerusalém. Então, esses 10 oráculos tratam das nações que Deus emitiu uma sentença por conta dos seus pecados. E lembra que também não só tem sentença ruim, né? Tem oráculo de salvação no meio dos oráculos de juízo. Nós encerramos domingo atrasado falando sobre Isaías 19, do capítulo 19, do verso de 8 em diante.
lá no verso 23, Isaías 19, 23, falando das nações que vão se converter. Naquele dia, um dia futuro que ainda não aconteceu, haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Significa essa comunhão, essa irmandade entre nações inimigas. E juntas adorarão ao Senhor. Se você imaginar o Egito naquela época adorando a Deus, o Senhor, nunca vai acontecer. O Egito hoje adora a Deus? Não. Isso ainda vai acontecer no futuro. A Assíria como império já desmanchou, digamos assim, não é? Mas certamente os que descendem daquele império um dia vão adorar o Senhor também, os convertidos. Então Deus ele tem sentença de juízo contra as nações, mas Deus também converte os pecadores dessas nações, formando um povo de toda tribo, nação, língua e raça. O verso 24 diz assim: naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Israel, na antiguidade, era o povo de Deus para proclamar a glória de Deus e a salvação aos perdidos. Infelizmente, Israel amou a idolatria e amou a salvação por obras no Novo Testamento e esqueceu de entender quem era o Messias e da salvação pela graça. A igreja é o povo de Deus hoje. Obviamente, estou falando da igreja universal, a igreja verdadeira, que é a igreja composta por todos os crentes no planeta Terra. Não estou falando da igreja local, como a Igreja Batista Manancial, que está, obviamente, inclusa na Igreja Universal, mas quando a gente fala de Igreja Universal, são todos os crentes. Então, esta igreja hoje proclama o Evangelho às nações. Mas o que Deus quer dizer nesse versículo é que haverá convertidos. É que todos os povos vão crer no Senhor, não cada indivíduo de cada povo, mas das nações muitos se converterão, e quando da volta do Senhor Jesus Cristo, muitos estarão reunidos para adorar o Cordeiro que foi morto, como lemos lá em Apocalipse capítulo 5. Agora queremos ver um segundo aspecto desta profecia. O segundo aspecto é que esta profecia é uma profecia de juízo contra a Babilônia. E que esta profecia de juízo contra a Babilônia é um cumprimento parcial de outra profecia, certo? Então, lemos em Isaías 13, verso 1. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Nesse momento, a Babilônia não era um império. Antes da Babilônia crescer, eu estou repetindo isso para que você grave mesmo, porque senão você não entende o resto do texto. Antes da Babilônia crescer, já foi dada uma sentença de que ela ia cair. Isso Deus está mostrando. Eu controlo tudo. Eu controlo as nações, quem cresce e quem cai. E antes de crescer, a Babilônia, eu já estou dizendo que ela vai cair. E que isso é um cumprimento que vai mostrar para todas as nações que o Deus de Israel é poderoso para fazer o que ele diz que vai fazer no dia do Senhor, que é um evento escatológico que ainda não aconteceu e que vai acontecer ainda. Então, a Babilônia era um império na antiguidade, foi um império na antiguidade. O termo Babilônia, que nós temos na nossa Bíblia, poderia muito bem ser traduzida por Babel. A palavra hebraica em todo o Antigo Testamento para Babilônia é a mesma palavra para a Torre de Babel, né? Remete àquele mesmo entendimento de orgulho humano, de confusão e de querer ser maior do que Deus. Lá em Gênesis 11:9, nós lemos assim sobre Babel. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Por que Deus confundiu a linguagem daquele povo que estava construindo uma torre enorme? Gênesis 11, verso 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E aqui está
uma construção, um edifício em honra, materializando a soberba e o orgulho humano. Vamos tornar célebre os nossos nomes, essa é a ideia. E vamos nos reunir aqui, a ideia, né? Vamos criar o humanismo aqui, vamos ser a pessoa mais importante. E Deus, obviamente, ficaria em segundo, terceiro ou quarto lugar. Veja que a ideia de humanismo, do homem no centro, de adorar o ser humano, vem desde o início do pecado. Isso acontece individualmente e acontece coletivamente. A adoração da humanidade. Você nem percebe, você já está adorando a própria humanidade, a si mesmo, achando que o seu nome é muito célebre. Então Deus, ele decidiu acabar com esse tipo de prática, confundindo a língua deles, e daí por diante não houve mais a Torre de Babel. A Babilônia, então, ela torna-se também símbolo de desobediência, de soberba, de orgulho, de autossuficiência contra Deus. A humanidade é autossuficiente. E qualquer semelhança, né, não é mera coincidência. Hoje é do mesmo jeito. A humanidade quer viver de modo autossuficiente de Deus. Por isso a humanidade criou algumas estruturas para ignorar Deus, como, por exemplo, o destino, o acaso, né? A força da humanidade, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir, porque depende de nós, depende de você, não existe esse negócio de Deus, não existe esse negócio de religião, depende da sua força interior, né? É uma mensagem meio coach, meio esotérica, depende do caminho que você vai, mas basicamente é o mesmo pensamento. E as pessoas procuram muito elevar sua autoestima. Não, se eu levar minha autoestima, eu vou vencer os meus traumas, vou vencer os meus problemas. Vai nada. Não vai. Nem com autoestima elevada, nem com autoestima baixa. Não é isso que resolve problemas na mente, nas emoções do ser humano. Nós possuímos um vazio tão grande que só o Senhor nosso Deus pode preencher. A construção da Torre de Babel foi a tentativa do ser humano preencher esse vazio, tornando seu nome célebre. Talvez você queira tornar seu nome célebre. É por isso que você faz cursos, talvez por isso que você trabalha tanto, talvez por isso que você investe ou guarda tanto dinheiro, talvez por isso você quer fazer com que o seu nome seja falado, pronunciado pelas pessoas. Mas, na verdade, nós temos que fazer com que o nome de Deus seja falado, a glória de Deus brilhe através das nossas vidas, como João Batista, que ele cresça e eu diminua. Então, a igreja não é para exaltar a humanidade, mas é para exaltar Deus, a sua palavra e glorificar o nome do Senhor. O ser humano é mero instrumento para a glória do Senhor. E essa mensagem, ela nos ofende. Eu sei que ela nos ofende, ela nos humilha, porque nós não temos o destaque, não devemos ter, nós não temos a proeminência, e não devemos ter. É o nome do Senhor Jesus Cristo que tem que ser exaltado. A Babilônia, ela era o símbolo desta rebeldia contra Deus, e é por isso que no livro do Apocalipse é tão mencionada a Babilônia, mostrando que, num futuro que ainda há de acontecer, existirá, não sabemos se só uma cidade, ou se um país, ou se um sistema político-econômico, não sabemos ao certo, mas que vai representar o desejo humano de ir contra Deus. Apocalipse 14, verso 8 diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Pode ser uma cidade, pode ser uma nação que deu esse vinho para as outras nações, contaminando-as. Um vinho de prostituição se refere à prática de imoralidade, à idolatria, ao materialismo, a todo tipo de pecado que você possa imaginar, a autossuficiência, o não querer Deus, a rejeição completa de tudo que é Deus, está nesta Babilônia. Tempo atrás, saiu uma série de livros de ficção, mas com uma boa base bíblica, chamado Deixados para Trás. É muito interessante essa série de livros. E os autores, o Tim LaHaye e o Jerry J. Jenkins, eles fizeram um livro de escatologia
para poder basear a série, e esse livro foi baseado no Apocalipse de João e em outras profecias escatológicas da Escritura. E é interessante que nas pesquisas deles, agora isso faz, sei lá, 15 anos atrás ou mais, né, um livro desatualizado, na época, Saddam Hussein estava vivo. Você sabe que a Babilônia fica no Iraque, né? A Babilônia antiga está no Iraque. E então Saddam Hussein, achando que ainda estava forte, ainda estava arrogante e crescendo ali o poder do petróleo e tantas coisas ali acontecendo, ele estava reconstruindo a Babilônia. E eles pesquisaram isso. E eles foram e viram, né, lá como estava sendo essa construção. A Babilônia antiga, que ainda está lá no Iraque, né, no sítio arqueológico, ainda tem as ruínas, tinham os tijolos com a inscrição, né? Rei dos reis, Nabucodonosor, tal. Tinha lá a inscrição. Cada tijolo tinha a inscrição de quem construiu, no caso Nabucodonosor. Então Saddam Hussein estava colocando tijolos novos, semelhantes. Saddam Hussein, presidente do Iraque, porque ele queria ser o novo Nabucodonosor, ele queria erigir a Babilônia novamente, e a partir desse entendimento, os autores escreveram no livro, ficção, né? Não é que eles erraram, eles só imaginaram, né? A Babilônia, do livro do Apocalipse, será a antiga Babilônia, será uma cidade, e nesta cidade reconstruída da Babilônia, será exatamente o quê? O centro do pecado no mundo. Todos os aspectos que você pode imaginar do pecado e de ser anti-Deus vai ser nesta Babilônia. Eles pegaram isso por conta das atitudes, né, na época do Saddam Hussein. Tudo mudou, né? A história mudou completamente. Saddam Hussein foi morto, obviamente parou a construção, o Iraque está um país meio que abandonado e as ruínas da Babilônia continuam ali. Então a gente não pode nunca cravar um cumprimento profético que a gente não tem certeza. Pode ser uma outra cidade chamada Babilônia? Pode. Pode ser um país inteiro que o livro está chamando de Babilônia? Pode. Pode ser um sistema político-econômico, um grupo de países? Também pode. Nós não sabemos, mas nós sabemos de uma coisa. Será uma instituição contra Deus que vai contaminar as nações para irem contra o Senhor. Isso acontecerá nos últimos 7 anos da profecia dos 70 anos de Daniel, lá em Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao 27. Então, será durante os 7 anos de tribulação. E esta Babilônia aqui, ela vai cair. Então, Deus, através de Isaías, está profetizando a queda da Babilônia antiga que existiu. Esta Babilônia antiga que existiu, ela aponta para uma futura Babilônia, que será terrível, muito mais do que a antiga Babilônia, e que também vai cair. Você percebe os links, os elos, as relações? Sempre existiram poderes na humanidade contra Deus, mas eles vão cair, né? E o Senhor Jesus vai triunfar quando da sua segunda vinda. Mas a Babilônia antiga, que estava sendo construída, era uma cidade incrível. Ela possuía muralhas duplas e havia um fosso entre as duas muralhas. Cada uma das muralhas da antiga Babilônia passavam cerca de 5 a 7 carruagens, uma do lado da outra, por cima da muralha. Então era realmente muito largo, não era um murozinho. Era um negócio muito largo. E ainda havia um fosso e mais outra muralha tão larga quanto. Eram muralhas intransponíveis. Havia os jardins suspensos da antiga Babilônia, uma grande obra de arte com uma tecnologia de água que ia subindo. Não tinha bomba elétrica para puxar água, não sei como é que eles faziam aquilo, mas a água subia de alguma forma e ia lá para cima. Na verdade, eu imagino, parecido com os moinhos, né? O moinho gira, aí tem as pás, leva água e tudo, e os jardins todos ali floridos e tudo bonito. Que tecnologia incrível era utilizada. E Nabucodonosor foi o rei do ápice desta grande Babilônia. Nós temos relatos em Isaías 39, a partir do verso 1, de como a Babilônia estava se tornando uma ameaça real. Nós estamos no capítulo 13, e aqui a gente já deu um pulo para o capítulo 39. Olha o que diz o verso 1. Nesse tempo, Isaías 39, verso 1. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia,
enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Quer dizer, o rei Ezequias foi um tanto ingênuo, revelou todos os segredos. A gente não faz isso, né? Então, verso 3. Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Então, a Babilônia já estava crescendo. Isaías já traz uma profecia que vai se cumprir no período do profeta Daniel, quando muitos filhos de nobres judeus serão levados para a Babilônia, inclusive o próprio Daniel, e se tornarão eunucos ali naquele período, inclusive o próprio profeta Daniel. Em 702 a.C., acontece esse episódio. Lembra que em 722, Samaria foi tomada pelos assírios. 20 anos depois, bate lá na porta do rei Ezequias de Judá, né, uma comitiva da Babilônia. E pouco depois, começam as investidas para tentar cercar Jerusalém e tomar Jerusalém, só que o Senhor protege a cidade por enquanto. Em Isaías 13, que é o nosso texto-chave, vamos dar um salto do verso 2 ao verso 17. Então, olha o que diz o verso 17. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. E aqui continua o oráculo e a sentença contra a Babilônia. Quem são os medos? Os medos eram um povo da antiguidade, nós temos em Daniel 6 Dário, o Medo. Eles, na verdade, foram dominados pelos persas. E a pessoa, a figura, a grande figura dos persas era Ciro. E Ciro, ele traz para si o reino da Média, ele conquista os medos, e os medos se tornam o exército dos persas. Então, quando ele está falando dos medos aqui, literalmente na profecia, se refere a Ciro, quando vem com o seu exército. E lá em Daniel 6, quando falamos de Dario, o Medo, ele é um dos generais de Ciro. Ciro reina de Suzã, na Pérsia. E a Babilônia tem um rei que é subordinado a Ciro, o imperador. Isso lá na frente, ainda vai acontecer da perspectiva aqui de Isaías capítulo 13. Mas Isaías é muito específico. Esses medos virão e eles não vêm por causa de prata nem de ouro. Eles vêm pelo quê? Pela sede da conquista. Ciro era um conquistador e ele estava conquistando e conquistou a Babilônia. Você sabe como Ciro conquistou a Babilônia? É uma história incrível, muito interessante e documentada arqueologicamente. Toda cidade antiga era murada. A Babilônia, mais do que todas, né? Já falei da extensão aí das muralhas, né? Da largura das muralhas, mas toda cidade murada precisa de água e de comida. A comida vinha pelos portões da cidade de fora, né? Das plantações que ficavam fora. Mas a água tinha que vir de alguma fonte interna à cidade ou algum rio que passava por dentro da cidade. Um braço do rio Eufrates passava por baixo das muralhas. O que é que Ciro fez? Ele represa o braço do rio lá em cima, o rio seca e ele passa por baixo das muralhas com o exército, de noite.
E isso aconteceu exatamente em Daniel capítulo 5, né, quando os persas, os medo-persas, entraram e conquistaram a Babilônia. Então veja, os seus arcos matarão os jovens, verso 18, Isaías 13, 18. Eles não se compadecerão do fruto do ventre, ou seja, das crianças, das mulheres grávidas. Os seus olhos não pouparão as crianças, vão matar jovens e crianças. São realmente impiedosos. A Babilônia vai cair. E ainda verso 19, Babilônia, joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, destruída por conta dos seus pecados. Deus vai transtornar a Babilônia. Então veja, o Senhor é soberano sobre as nações. O Senhor eleva e destrói as nações. Essa é a perspectiva de Deus sobre a história. Se você vai num livro de história, óbvio que o historiador não vai dizer que foi Deus, né, que fez os medos destruírem a Babilônia, porque a perspectiva da história é ateísta, entende? É uma perspectiva que desconsidera Deus, mas a Bíblia, além de ser um livro sobre Deus e que apresenta a vontade de Deus, é um livro de história. Só que é um livro de história pela ótica divina, mostrando Deus nos bastidores, controlando todas as coisas. Olha Daniel 5:24 sobre a queda da Babilônia. Daniel 5:24 diz: então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura, né? Antes disse que eram dedos, agora fala que é uma mão, e uma mão aparece na parede. Lembrando, aqui Belsazar estava numa festa com muitos pecados, muita bebedeira, e ele estava usando os utensílios do templo de Jerusalém, as taças de ouro que eram utilizadas, né, nos momentos de culto e de adoração ao Senhor. Talvez as espevitadeiras, os utensílios ali para cortar o cordeiro que foi sacrificado, né, as facas, os talheres, tudo aquilo ele estava usando, profanando num ritual idólatra de orgia e bebedeira. E no meio de tudo aquilo, a mão de Deus, digamos assim, aparece na parede e escreve com um dedo na parede o que a gente vai ler agora. Verso 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. E aqui Daniel, ele já tinha uma certa idade, cerca de uns 80 anos, quando ele interpreta essa profecia, essa escritura na parede. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez é o singular de Parsim. Parsim é o plural. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Está se cumprindo o que Isaías falou. Isso que acontece lá por volta do século VI a.C., Isaías século VIII a.C., ou seja, o cumprimento está acontecendo. Daniel, certamente, que conhecia o livro do profeta Isaías, ele entendeu, está se cumprindo. Quando virá o dia do Senhor? Provavelmente foi o que Daniel pensou. Porque se a Babilônia está caindo agora, hoje, ou seja, Ciro, o seu exército, estava entrando por baixo das muralhas da Babilônia, enquanto Daniel estava interpretando a escritura na parede. Incrível, né? Isso se cumpriu. Então, o dia do Senhor vai chegar. O dia do Senhor é um evento escatológico que ainda vai acontecer e que, pela graça de Deus, nós, como igreja, não participaremos. E diz mais, verso 29. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, verso 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então veja, Dario começa a reinar aqui, o mesmo Dario ali do capítulo 6, e se cumpre a profecia que a gente está observando aqui em Isaías capítulo 13 e que vai até o capítulo 14. O Senhor Deus é um Deus todo-poderoso. O que ele promete, ele cumpre. Se ele faz para as nações como a Babilônia, que deve ser um negócio muito mais complexo, quanto mais na minha vida e na sua vida. Isso serve
de uma maneira muito clara, para nós termos mais fé no Senhor, naquilo que lemos na Bíblia Sagrada. Creia, não duvide. O que o Senhor diz, ele cumpre e acontece. Olha o verso 19, Isaías 13 agora, voltando para o nosso texto-chave, verso 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. E em Isaías 1:9, Deus chama Israel de Sodoma e Gomorra. E no verso 1:10 diz que Israel também vai pagar o preço do seu pecado. Então, quando Deus chama a nação de Sodoma e Gomorra, ele está dizendo, vai ser destruída por causa dos seus pecados. Isso também acontece na vida do indivíduo. Se você escolhe viver em pecados, né, a conta chega. Os pecados são terríveis. O pecado é com quem nós devemos lutar. Eu luto contra o meu pecado, você luta contra o seu pecado, juntos lutamos contra o pecado da sociedade ao nosso redor, mas é o pecado que nos faz infelizes, é o pecado que nos faz tristes. Às vezes canalizamos as nossas energias para outras coisas, achando que estas coisas, elementos ou estruturas, é o que nos fazem felizes e tristes, e não é. É o pecado que está dentro do nosso coração, é a nossa natureza de pecado. Então coloque seu esforço nisso, para vencer os pecados que estão com você, para dominar a sua natureza de pecado e viver para a honra e glória do Senhor. Isaías 13:20. Nunca jamais será habitada depois que ela cair. E realmente, depois que a Babilônia foi destruída, ela ainda foi utilizada, né, como uma cidade muito grande, uma cidade fortaleza, mas logo depois ela foi destruída por outros povos e hoje só temos ruínas e nunca mais foi habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. A queda da Babilônia foi em 539 a.C. E a gente entende que é um cumprimento intermediário para o cumprimento do dia do Senhor. Existem muitas lendas e folclore sobre aquela região da Babilônia no Iraque hoje, né? Os beduínos, aqueles que vagam pelas regiões desérticas, que ainda hoje existem, que acampam, né? Montam seus acampamentos, não gostam de acampar naquela região, segundo alguns relatos que nós ouvimos. Aquela região ficou meio que amaldiçoada e abandonada. Por quê? Porque escolheu não dar glórias a Deus. Mas isso nos ajuda a entender que o Senhor cumpre as suas promessas. A queda da Babilônia, ela aconteceu. Então, quem estava vivo e viu a queda da Babilônia, como o profeta Daniel, ele entendeu: o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor é um dia terrível, e é o terceiro aspecto que nós encontramos aqui no capítulo 13. Isaías está profetizando sobre a queda da Babilônia que nem cresceu. E já está profetizando também sobre o dia do Senhor. E o Messias não veio nem a primeira vez, na perspectiva de Isaías. Não tinha vindo nem a primeira vez. Depois que o Messias chegou, o Senhor Jesus Cristo, quem entendia do livro do profeta Isaías, já lembrava: o dia do Senhor está perto. Os profetas do Antigo Testamento falaram sobre o dia do Senhor, que não é um dia de paz e tranquilidade, é um dia de horror, é um dia terrível. E é algo que deve nos fazer lembrar da justiça do Senhor nosso Deus, porque vai acontecer. Por isso que nós pulamos do verso 2 ao 16 para o 17, porque do 2 ao 16 fala do dia do Senhor. A estrutura desse capítulo basicamente no verso 1 ele diz, sentença contra a Babilônia. Verso 2, agora eu vou falar de algo que vai acontecer muito depois da queda da Babilônia. E depois ele volta para o verso 17, agora eu vou tratar da queda da Babilônia. E por que ele colocou o dia do Senhor antes da queda da Babilônia? Ele começa a falar da queda da Babilônia, vai para o 17, conta a história da queda da Babilônia, e no meio tem um grupo de versículos, do 2 ao 16, que não falam da queda da Babilônia, falam do dia do Senhor. É porque o Senhor quer que nós entendamos que o dia do Senhor é muito mais importante do que a queda
da Babilônia. E que ainda vai acontecer. Esse dia não aconteceu. Olha o que diz então o versículo 2. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, anunciai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Então, o dia do Senhor será um evento global. Adiantando, olha o verso 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação. É um dia de guerra, é um dia terrível, é um dia de juízo, e vamos observar muitas características desse evento aqui. Claramente, o estandarte é a bandeira. Pouco tempo em Isaías falamos sobre a bandeira, Deus como bandeira. Então, Deus é o estandarte, é a bandeira. O monte escalvado é a ideia de que o monte foi limpo para a guerra. Então, as árvores que tomavam conta da visão foram retiradas para nós enxergarmos os exércitos inimigos. É um monte pelado, é um monte sem floresta. E a voz, levantai a voz para eles, é motivando os exércitos para a guerra, levantando a voz, chamando, né, os exércitos do Senhor contra os exércitos das nações. Acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos tiranos. E a ideia aqui são esses exércitos do Senhor entrando nas nações para dominar as nações contra o Senhor nosso Deus. É muito diferente da época em que nós vivemos, uma época de civilidade, né? Mas talvez você até pense, por que que Deus é assim? Por que que tem que acontecer isso? Mas lembre-se, a culpa não é do Senhor. Não é Deus que quer a guerra, é o homem que faz a guerra. Mas por conta da santidade do Senhor, o Senhor tem que punir o pecador. Se os homens se arrependessem dos seus pecados e dessem glórias a Deus, se as nações fizessem isso, haveria perdão para aqueles que se arrependem. Mas essas nações são como a Babilônia. Não querem arrependimento. Nós sabemos que em Daniel 4, provavelmente, Nabucodonosor creu no Senhor. Provavelmente ele se converteu ali. Tudo indica pelo texto que ele se converteu. Mas o seu neto, Belsazar, não. E a Babilônia continuou nos seus pecados de idolatria e de imoralidade. E por isso caiu. Deus abençoa aqueles que honram e glorificam o seu nome. E aqueles que não querem saber de Deus, infelizmente escolhem o pecado, sofrem por conta da sua própria escolha. Deus deu liberdade para o ser humano escolher se ele quer viver para a glória de Deus ou se ele quer viver nos pecados. Isso em Adão, né? Depois de Adão, o ser humano só tem liberdade de escolher viver para os seus pecados, depois da queda de Adão. E aí escolher a glória de Deus já não depende de nós. Dependeu de Jesus morrer na cruz e de o Senhor nos chamar para a salvação. Então, verso 6 diz, uivai. Por quê? As pessoas estão gritando. O dia do Senhor é um dia de grito, de gemido, de horror. É terrível, é uma assolação. Isaías e os outros profetas tratam do caráter terrível do dia do Senhor. Amós, Joel, Sofonias e muitos outros profetas apresentam essa temática do dia do Senhor. Isaías 13:13. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. A terra vai tremer. Os céus vão se abalar. Não é só uma guerra militar. Haverá um cataclisma no planeta. O planeta será destruído em meio a esta guerra. E isso vai acontecer. O planeta, pelo menos na sua superfície. Isaías 24:21. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Quem são estas hostes celestes? Né? Senão também os anjos caídos, que também serão castigados naquele dia. Amós, capítulo 5, verso 18, profeta Amós. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Quem é que deseja esse dia? Os pecadores. Lembrem-se, na antiguidade,
Vários profetas estavam pregando. A mensagem de Deus era anunciada e ninguém queria saber. Pense nos dias de hoje, com a internet. Inúmeros pregadores do evangelho estão pregando pela internet. Várias igrejas estão transmitindo as mensagens da palavra de Deus para várias nações. A Bíblia é traduzida em várias línguas, tem outras que ainda precisam de tradução. Mas as principais línguas nós temos a palavra de Deus. Missionários enviados por vários locais do planeta. Igrejas de todo jeito, tudo bem com as bem erradas, mas ainda estão pregando Jesus. Outras mais ajeitadas, pregando o evangelho. Uma igreja de todo jeito, para que as pessoas consigam acessar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas quando as nações, as pessoas do planeta não querem Jesus, elas estão desejando o dia do Senhor. Ainda em Amós capítulo 5, verso 18. Para que desejais vós o dia do Senhor? Por que vocês estão querendo esse dia? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Não tem para onde fugir. Você foge do leão, encontrou o urso, morreu. É o dia do Senhor, é o dia de trevas, é o dia do juízo. Isso vai acontecer aqui nesta terra, um dia. A queda da Babilônia é só um indício de que Deus vai cumprir. Historicamente está marcada a queda da Babilônia. Isaías profetizou. É por isso que os incrédulos querem destruir o livro do profeta Isaías. Sabia que existe um movimento acadêmico pesado para destruir o livro do profeta Isaías? Eles tentam mostrar que isso aqui é mito, isso aqui não existiu, não. Isso aqui foi alguém depois da queda da Babilônia que escreveu. Só que não tem sentido, é quase uma piada. Mas eles tentam de toda forma corromper esse texto, para provar que essa profecia não foi assim. Verso 19. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? O dia do Senhor, quando se lê na Bíblia, é um dia de horror, é um dia de trevas. Irmãos, Deus é amor, Deus é pura bondade, Deus é maravilhoso, e Ele recebe todo pecador arrependido. Mas se não quer se arrepender do pecado, aí vem o juízo. E o dia do Senhor é o juízo contra todas as nações do planeta. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Lá em Joel capítulo 2, verso 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Não é um dia de luz, é um dia de trevas, é grande e terrível. E o sol, a lua e as estrelas serão abalados, serão sinais claros nos céus de que Deus está julgando a humanidade como um todo. Joel 3, verso 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Grave isso, o sol, a lua e as estrelas vão escurecer. A lua como sangue, né? E o sol perde a sua luz. Isso vai acontecer para marcar o momento do dia do Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito, isso é João dizendo, achei-me em espírito no dia do Senhor. O livro do Apocalipse trata do dia do Senhor. Então, do capítulo 6, quando o Cordeiro abre os selos e os juízos do Cordeiro sobre a terra são narrados, nós estamos falando do cumprimento da profecia de Isaías 13, de Joel 2, de Amós 5, do dia do Senhor. Isso vai acontecer. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas receberam uma carta para cada uma delas. Jesus elogiando, mas também criticando. Algumas igrejas como Esmirna e Filadélfia, só elogio. A de Laodiceia, só crítica, porque realmente parece que não tinha muita coisa boa, mas era uma igreja. É interessante.
mas era uma igreja. Foi contado como igreja. Então a gente tem que entender que tem igreja ruim, que não quer muito saber de Deus. É incrível, mas é verdade. E ela tem que se arrepender dos seus pecados. Tem igreja que acerta e erra. E tem igreja que mais acerta do que erra. Jesus qualificando aqui as igrejas. Mas o interessante é que essas igrejas receberam o livro do Apocalipse, o livro que trata do dia do Senhor, de como Deus vai julgar as nações. Como essas igrejas aplicariam os juízos dos selos, trombetas e taças? Elas eram igrejas perseguidas, eram igrejas que passavam por sofrimento e perseguição. Como elas aplicavam isso? Talvez fosse um grande conforto. A perseguição que sofremos hoje, essas igrejas da Ásia pensando, né? Chegam nem perto do dia do Senhor. Graças a Deus que não vamos passar pelo dia do Senhor. Seria um conforto para essas igrejas que passavam por grande perseguição. Para nós que não passamos praticamente nenhuma perseguição, né, como era ali no primeiro século, nós entendemos o poder do Senhor nosso Deus. O Deus a quem cultuamos hoje, o Deus a quem cantamos, o Deus a quem oramos, o Deus a quem você entregou sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, que se revela na Bíblia Sagrada, que você lê todo dia a sua Bíblia, é esse Deus. É um Deus que controla todas as nações, é um Deus cósmico, no sentido que o universo é de Deus, e é um Deus também que está à disposição de você quando você ora. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Esse Deus que planejou todas estas coisas, ele está pronto, ele garante na Bíblia que vai lhe ouvir quando você ora e vai responder a sua oração. Mesmo que ela seja errada, imperfeita, sem reverência e com muitos problemas. Mas ainda tem o Espírito Santo que nos ajuda a fazer essa oração chegar a esse Deus Todo-Poderoso. É assim que nós temos que ler a Bíblia e entender a palavra de Deus. O dia do Senhor é um dia terrível, sim. Não para nós, crentes em Jesus. Graças a Deus por isso. Né? Não adianta nem dizer que Deus tem misericórdia das nações, porque já está profetizado. Não tem o que fazer, vai acontecer. Vai acontecer. Você deve hoje dormir mais feliz, porque Deus teve misericórdia da sua vida. E você deve cada vez mais vibrar com as coisas do Senhor, pelo tanto que Deus é bom. Apocalipse 6, verso 12 diz: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus frutos verdes. E aqui cabe muita interpretação. Como o sol ficou escuro, não sei. Como a lua também ficou como sangue, as estrelas parece que caíram, porque quando você balança a figueira, caem os figos no chão, né? A ideia é que talvez meteoros caíram na terra, não sei. Mas vai ser um dia terrível. E lembra como Joel descreveu o dia do Senhor, a escuridão do sol, da lua, das estrelas, e João está vendo isso. O Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Abriu o selo é um juízo. A trombeta, que são próxima sequência de 7 juízos também, e depois vem as taças ou flagelos, mais 7 juízos sobre a humanidade. Então, o dia do Senhor é um evento que está em muitas partes da Escritura. É o dia do ajuste de contas de Deus com a humanidade incrédula que não quer saber do Senhor. Lembre-se disso. Voltando então para Isaías capítulo 13, verso 2. Isaías 13, verso 2 ainda diz assim: Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão. E aqui você vê que a ideia é a mão assim, né? Para a guerra. E em Isaías 14, verso 26, este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. Isaías 14, 26. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre as nações. A mão de Deus pesando para julgar as nações. E aqui, já se referindo, né, às nações daquela época de Isaías. Então, perceba, a mão, e no final, ainda no verso 27, a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isso indica que do capítulo 13 ao 14 nós temos um bloco de texto,
certo? Onde a mão de Deus está estendida para punir as nações. No dia do Senhor, que ainda vai acontecer, mesmo na nossa perspectiva de hoje, e na queda da Babilônia, que já aconteceu na nossa perspectiva de hoje, mas Isaías ainda era futuro para ele, era futuro para quem era o receptor imediato dessa profecia aqui, mas a mão do Senhor foi que fez tudo isso. Entende? E isso indica um texto 13, 14, capítulo 13 e 14, como se fosse um bloco de texto só, trazendo um sentido só. No verso 3, Isaías 13, 3, a expressão meus consagrados e meus valentes. Então, é o exército de Deus. Consagrados são os santos. A gente não sabe ao certo quem será esse exército, mas temos uma pista lá no livro de Apocalipse 19, veremos mais para frente. E o verso 4, Isaías 13, verso 4. Já se ouve sobre os montes o rumor, como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa revista às tropas de guerra. Já viu naqueles filmes, comandante passando a cavalo, né, batendo ali no escudo, empolgando as tropas? O Senhor dos exércitos fará isso. E esse é o nome de guerra de Deus, o Senhor dos exércitos. É uma guerra, vai acontecer esta batalha. Isaías 13, verso 5, já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Está vendo? Do verso 2 até aqui, a gente entende que não está falando mais da Babilônia. Ele falou no verso 1. Ele voltou no verso 17. Mas ele não está mais falando da Babilônia, porque toda a terra vai ser destruída, para destruir toda a terra. E aí no verso 26, a gente percebe a mão que está estendida sobre todas as nações. Não é só a Babilônia. E ainda vai acontecer esse terrível dia do Senhor. Observe ainda no verso 6 que já lemos. Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação. O dia do Senhor reflete a ira de Deus contra os pecados. Em Romanos 1,18 lemos, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela sua injustiça e pelo seu próprio pecado. Hoje é assim. Deus revela a sua ira dos céus. Deus está irado contra a humanidade pecadora que não quer saber da verdade de Deus e fica empurrando a verdade de Deus com o seu pecado. A verdade de Deus, ela é clara, ela está aí na obra criada, ela está no ser humano, pelo menos a revelação geral sobre Deus, ela está na Bíblia Sagrada. E a gente sabe que a Bíblia hoje está extremamente divulgada no mundo por conta das redes sociais, da internet e de tantos veículos, mas a humanidade pecadora não quer a verdade de Deus. Ela suprime. E por isso Deus está irado e revela a sua ira do céu. E a revelação máxima desta ira será no dia do Senhor. Isaías 13, verso 7. Olha Isaías 13, 7. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Se você observar bem a descrição aqui, é de pessoas extremamente abaladas, né? Sofridas, os braços não tem mais força, né? O coração desses homens derretido, ou de tanta depressão, ou de tanto sofrimento que vão passar no dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas. O dia do Senhor é um evento, provavelmente os 7 anos de tribulação. Talvez só os 3 anos e meio, mas provavelmente os 7 anos de tribulação. Estarão assombrados, dores e ais, estarão sofrendo dores, e sabemos que alguns nem vão conseguir morrer naquele período. Contorções, estarão se contorcendo no chão com dores, como uma mulher que está para dar à luz. Ou seja, terríveis dores, todos terão. E você percebe a dor e o sofrimento de uma pessoa pelo seu olhar, olhares atônitos.
rosto flamejante, a ideia é de um rosto assombrado. É terrível, vai ser terrível esse dia. Verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isso vai acontecer. A terra vai ser destruída, não o planeta como um todo, mas a sua superfície. Os pecadores vão ser destruídos pela ira de Deus. Isso vai acontecer, entende? E não é só a Babilônia, é toda a terra, são todas as nações. E é por isso que nós temos que proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que o maior número de pessoas, pelo querer e a vontade de Deus, venha a crer no Senhor Jesus e seja salvo. O problema do mundo, às vezes a gente tem falado muito hoje, né, nas mídias, sobre Terceira Guerra Mundial. Vai acontecer? Não sei, só que ela não chega nem perto do dia do Senhor. Quem noticia o dia do Senhor? Ninguém fala do dia do Senhor. Ninguém menciona que o Senhor vai voltar para destruir os pecadores. Porque as pessoas não querem saber de Deus, não buscam a Deus da maneira adequada, não leem a Bíblia Sagrada. E não é só um negócio da época de Isaías. Veja que lá, a gente vê isso também em Tessalonicenses. Jesus falou no sermão profético, Mateus 24 e 25, e observamos claramente no livro do Apocalipse. É um dia terrível. Isaías 13, 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Os mesmos sinais da profecia de Joel, ali em Amós e no livro do Apocalipse, estão também em Isaías. Quando esses sinais nos céus aparecerem, aqueles que creem no Senhor, que vão se converter depois e vão passar ainda por esse momento, eles vão entender, começou o dia do Senhor, vou logo me esconder, porque o negócio vai ser terrível e não vai ter escapatória para quase ninguém aqui. Isaías 13, 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Por que vem o dia do Senhor? É porque Deus é mau? O ser humano gosta de dizer isso. Porque Deus é mau, né? O Deus cristão oprime o pecador. Não! É porque você é mau, o ser humano é mau. Deus vem com o dia do Senhor exatamente para destruir o pecador. Por quê? Por causa da sua maldade. A humanidade é má e ela não se ajeita. Se não for pela fé no Senhor Jesus Cristo, não tem esperança. Se não for a graça comum de Deus sobre o pecador idólatra, o mundo já tinha se acabado. É Deus que sustenta esse planeta cheio de pessoas más. É simples. É simples. Então, Deus vem contra a maldade, contra os perversos, por causa da iniquidade, por causa da arrogância e da soberba. Verso 12, Isaías 13, 12. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Vão morrer tantas pessoas nessa época, tantas pessoas, que os homens vão ser poucos. Verso 13. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do dia do Senhor dos Exércitos, por causa do dia do seu ardente furor. Lá em 2 Pedro, nós lemos sobre isso. 2 Pedro 3,10 fala do ardente furor de Deus. Olha o que lemos. 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Olha aí, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Se você entende que essas coisas vão acontecer, se você entende o tamanho da ira de Deus contra o pecado do ser humano, aí Pedro, ele diz, os elementos vão se desfazer como que pelo fogo, os elementos da criação. E aí Pedro diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas,
deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Vocês têm que ser santos. Vocês têm que viver em piedade. Olha a ira de Deus. E você ainda está brincando de pecado. Você crente em Jesus. Ainda está deixando pecados bobos dominarem a sua vida. Não tem a disciplina do Senhor na sua vida. Não lê a sua Bíblia. Não tem vida séria de oração. Não prega o Evangelho. Não faz discípulos. Não investe na obra do Senhor. O que é que está acontecendo? Vocês devem ser e ter esse santo procedimento e piedade. Verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. O dia do Senhor não é para nós. O dia do Senhor não é para nós. Não passaremos pela ira de Deus. Nós esperamos novo céu e nova terra. Reinaremos com Cristo, porque o Senhor nos livrou da condenação dos nossos pecados lá na cruz. Mas a mensagem de Pedro é esta: se você entende isso e o dia do Senhor vai acontecer, viva em santo procedimento. Conheça quem é o Senhor seu Deus. Dedique sua vida a Ele, para a honra e glória dEle. Voltando para Isaías 13, capítulo 13, verso 14. Cada um será como a gazela que foge, como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, morto, né? E aquele que for apanhado cairá a espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada e sua mulher violada. Isso acontecerá naquele grande e terrível dia de guerra, onde Deus estará lidando com os pecados nas nações. O livro do Apocalipse fala muito do dia do Senhor, como mencionamos. Observe apenas alguns poucos versículos. Apocalipse 6, verso 7. Esse aqui nós já lemos. Apocalipse 6, verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu, verso 14, recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, da ira deles. E quem é que pode suster-se? E quem é que vai conseguir resistir a isso? O poder de Deus, irmãos, é enorme. Deus controla todas as nações. E o ápice desse dia, Apocalipse 19, verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quem estava montado no cavalo era o Senhor Jesus Cristo. Só você ler os versículos anteriores. Vai acontecer essa guerra. O Cordeiro virá, não aquele manso e humilde de coração, mas como leão da tribo de Judá, para executar o juízo contra aqueles que desejam
e querem viver nos seus pecados. Esse dia do Senhor é um grande exemplo de o quanto o Senhor é soberano sobre as nações, do que o Senhor espera das nações. Deus espera que as nações o glorifiquem, não está acontecendo, nem se fala de Deus, nem da palavra de Deus. Às vezes até nós tomamos como certo, como algo óbvio, né? Não, a Bíblia é só para nós crentes, né? A gente não deve cobrar de um presidente conhecer a palavra de Deus, mas Deus vai cobrar. Porque ele está dizendo que vai tratar com as nações. As nações têm que glorificar o nome do Senhor. Os presidentes e reis têm que glorificar o nome do Senhor. Por não glorificar, naquele dia, aqueles que estiverem no poder vão morrer nesta guerra e as aves vão se fartar de suas carnes. Isso não é alegoria. Isso vai acontecer. Profetizado desde Isaías, Amós, Joel. O Senhor Jesus Cristo falou. Paulo fala aos Tessalonicenses e aqui João no livro do Apocalipse. Isso realmente vai acontecer. Para nós, entendamos que Deus cuida do seu povo no meio das nações. Nós não participaremos disso. Nós quem? Todo aquele que, arrependido dos seus pecados, entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Jesus perdoa os seus pecados. E Jesus faz de você um servo dele. E aí outro entendimento importantíssimo. Visto que Deus é tão poderoso e severo contra o pecado, temos que nos santificar. Pecado não é brincadeira. Então, santifique-se, purifique-se, mortifique a sua carne, deixe toda e qualquer forma de pecado. Eu sei que todo dia pecamos, mas podemos pecar de uma maneira mais intensa, né, obstinadamente, sabendo que estamos pecando. É terrível. Cuidado. E podemos pecar não querendo pecar, que muitas vezes acontece. Aí você confessa o pecado e busca o Senhor. E uma terceira grande verdade para as nossas vidas, nós podemos descansar. Deus é por nós. Não porque merecemos, não pense isso, mas porque Jesus fez uma aliança conosco. Não fomos nós que fizemos uma aliança com Jesus. Foi Ele que fez uma aliança conosco. Ao morrer na cruz, derramar seu sangue. O sangue do Senhor Jesus nos protege em todos os sentidos. Talvez você, crente em Jesus, nem tenha notado o tamanho do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, lhe livrando da condenação do inferno, lhe livrando de problemas terríveis e lhe dando uma vida abençoada. E é por isso que devemos verdadeiramente dedicar nossa vida ao Senhor Jesus. Cordeiro, que abre os selos dos juízos e que está nessa batalha, neste cavalo branco, é o Senhor Jesus Cristo. É o Messias profetizado no livro de Isaías, no capítulo 7, no capítulo 9, no capítulo 11, como já estudamos. E ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Estou falando para os crentes. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Né? Viva mais intensamente para Ele. Não deixe Jesus como segundo ou terceiro plano. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai amado, por esse texto da Tua palavra que nos mostra o quanto devemos temer e tremer diante do Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela Tua bondade. Tua palavra também nos fala, ó Pai, da Tua bondade, da Tua benignidade, do Teu amor, da Tua graça, de quanto o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. E é por isso, ó Pai, que te louvamos, mas também tememos por entender a severidade do pecado. Obrigado, Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo ter morrido numa cruz pelos nossos pecados. Não merecemos, não fizemos nada de bom para isso, para receber tão grande salvação, mas o Senhor nos deu de graça e pela tua graça, pelo sangue do Cordeiro. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, para que entenda esta mensagem e viva, que todos nós vivamos nos dedicando em santificação a Ti, porque não vamos passar pelo grande e terrível dia do Senhor, porque temos garantida a nossa estada no novo céu e na nova terra. E aqueles que não creram, ó Pai, tem misericórdia, para que percebam a urgência de entregar a vida a Ti. É o que nós te pedimos, por todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Tire esse tempinho agora para uma oração silenciosa. Converse um pouco mais com o Senhor, seu Deus. Uma boa noite e até breve.